Sejam muito bem-vindos, então, ao quarto encontro do primeiro módulo do curso Direito Democrático, né? Passou bem rápido, né? Estamos finalizando, então, o primeiro módulo. Já convido a todos para que se inscrevam no segundo módulo, que vai ser, então, Direitos Fundamentais e a Constituição. Tem lá o site, o link está no nosso site, seda.fiscar.br, até o dia 31. Também gratuito, no mesmo formato, né? E nós estamos, então, encerrando com chave de ouro esse primeiro módulo, com a nossa professora convidada, Maria Carolina Souza, que ela é, além de pesquisadora associada do SEDA, ela, então, possui duas graduações. Ela é graduada em Direito pela Universidade da Amazônia, e graduada em Engenharia Ambiental pela Universidade do Estado do Pará, o mestrado em Ciências Ambientais pela Universidade Federal do Pará, e atualmente ela está fazendo, então, doutoramento na Universidade de Coimbra. O doutoramento dela é em Engenharia do Ambiente, né? E hoje ela vai, então, falar sobre fontes do direito, hierarquia das fontes e retroatividade da lei, direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Então, a gente sempre fala de ambiente, então possivelmente você vai ser provocada, Maria. As perguntas normalmente giram em torno de ambiente, quase todos nós aqui somos interessados, né, nas questões ambientais, mas eu diria para todos, então, que a partir do segundo módulo, a gente vai entrar ainda mais diretamente no direito ambiental, né? Ainda nos dois primeiros encontros, né, que a gente vai falar de Constituição e vai falar de direitos fundamentais, depois dos individuais e coletivos. Logo em seguida já vai ter uma aula de direito ambiental e de direito à educação ambiental. E no terceiro módulo vai ser só direito ambiental mesmo. Então, ele foi construído para que, então, no primeiro módulo fosse bem de base, o segundo um pouco mais, para que realmente, quando chegar lá no terceiro, a gente já esteja bem afiado, né, entendendo mais ou menos o funcionamento, e a gente já discutir mesmo direito ambiental. E aí o quarto módulo nós chamamos de ações coletivas, que já que sabemos do direito material, aí vamos para o direito processual, né? Então já sabemos qual é o nosso direito. Se não sabemos, a gente vai acessar, né? A aula da semana passada, no final da aula da semana passada, o Marcel inclusive ensinou, né? Deu algumas técnicas, algumas dicas como a gente encontrar o direito, né? E aí, o que fazer, né? Como acessar os meios de resolução dos conflitos, né? No caso dos conflitos ambientais. E a gente fecha esse ciclo com os 4 módulos, né? Esse semestre, já falando então de processo mesmo, né? Para que então todos possam, se quiserem, possam acessar o judiciário para fazer valer os seus direitos, né? Todos eles, né? Especialmente o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Maria Carolina, professora Maria Carolina, seja muito bem-vinda, muito obrigado mesmo por estar conosco. Você já é do CEDA, né? Está sempre conosco, mas está conosco agora nessa empreitada, né? Do curso Direito Democrático. Fique à vontade, né? Qualquer coisa, a gente vai ficar aqui na retaguarda, né? Se precisar de qualquer coisa, mas a sala é sua. Muito obrigado. Obrigada, professor Celso. É um prazer estar aqui, não só com o senhor, mas com os amigos de São Carlos. Eu não me considero mais professora ou coisa assim. Eu acho que hoje eu me considero mais uma facilitadora de conhecimento para que as pessoas
tenham um conhecimento básico sobre o que é o direito. E sim, acabei fazendo direito, o curso de direito, porque a minha mãe achava interessante, porque ela dizia que eu estudava muito e ela entendia que o curso de direito era ideal para mim, mas eu acabei indo mais para a área, pode-se dizer, mais prática do direito. Não utilizo muito a parte filosófica, sociológica, é mais aplicação da legislação em determinadas situações. E aí acabei indo para a área das ciências ambientais, que conjuga os conhecimentos mais técnicos da engenharia com conhecimentos também da área social, como o curso de Direito provém da área das ciências sociais. Então, hoje eu estou aqui em Coimbra, faço meu doutorado na área da engenharia do ambiente, mas dentro de um viés social também relacionado aos córregos urbanos da cidade. Então, aqui no meu trabalho, eu falo um pouco sobre serviços ambientais, legislação aplicada à proteção dos córregos e também a pagamento por serviços ambientais. Então, mesmo que eu esteja aparentemente num doutorado que não está diretamente ligado ao curso de Direito ou aos conhecimentos mais profundos sobre o direito, acaba que sempre o direito está ali. Não importa quantas coisas eu vá estudar, sempre, em algum momento, o direito ele aparece. E aí ele aparece na minha vida não só dentro da área acadêmica, mas na vida como um todo. Vou dar um exemplo aqui muito simples. No Brasil, quando a gente vai ao cinema, a gente tem a possibilidade de ingressar na sala de cinema com o que a gente quiser, logicamente, dentro dos parâmetros legais. Mas eu posso simplesmente ir a uma loja, ao Burger King, comprar o kit burger da Barbie e ir assistir o filme da Barbie comendo o BK, homenageando a Barbie. Aqui já não pode. Aqui não pode. Aqui eu não posso entrar com coisa diferente, que não seja do cinema. Então, não posso entrar com uma pipoca que não seja do cinema. Gerante, não pode cinema. Então, o direito, ele está ali, sempre envolvendo a nossa vida. Então, aqui, lógico, não é um momento, eu nem gosto de dizer uma aula, mas assim, não é um momento que também a gente vai esmiuçar muita coisa, assim, adentrar grandes questões do direito, que um curso de graduação assim o faria. Mas, basicamente, é perceber questões que, muitas vezes, nós observamos nas notícias, no nosso dia a dia, e a gente não entende por que se aplica de um jeito, não poderia ser feito de outro jeito. Então, eu creio que o curso, não só esse momento, mas o curso como um todo, é feito para que a gente possa entender e aplicar esses conhecimentos, não só nas nossas atividades profissionais, dentro da proteção do meio ambiente, mas também no nosso dia a dia, já que o direito ele advém muito dos fatos sociais, ou seja, de tudo aquilo que a sociedade produz e que se torna relevante que haja uma legislação sobre o assunto. Então, hoje, dando continuidade ao que os professores vêm falando ao longo do módulo 1, a gente vai falar sobre fontes do direito, a hierarquia dessas fontes, a irretroatividade da lei relacionado a direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Eu já mandei um material anteriormente e eu vou projetar aqui com vocês um outro material, mas que complementa aquilo que já foi enviado, tá? Porque muitas pessoas gostam de escrever ou de ter alguma coisa para ler assim na tela, então eu fiz um pouquinho disso. Agora, deixa eu ver onde eu coloquei a tela de vocês.
projetar a tela que eu estou querendo. Eu acho que agora sim eu consegui. Ok. Tá. É porque eu estou com algumas telas aqui, então eu já não sei mais o que é o que, tá, gente? Vocês vão me perdoar. Eu já não sei nem como é que faz aqui as coisas. Que alegria. Para ver como eu estou fora de sala de aula faz tempo, viu, professor? Porque eu não sabia mais nem fazer aqui a projeção Mas foi da rápido. coisa. Antes eu sabia de cor, agora deu ruim. Mas, sobre esse tema, o que a gente tem de importante? Começando exatamente com as fontes do direito. Quando a gente fala fonte, ou quando se ouve a palavra fonte, é exatamente o que a gente pensa, ou seja, aquele nascimento, de onde surge. Então, quando a gente fala em fontes do direito, nada mais são do que de onde surge o ordenamento jurídico. E eu me recordo do professor Marcel na aula passada, ou no momento anterior, falar um pouquinho desse ordenamento jurídico para vocês. Né? Quando a gente fala de lei, por exemplo, lei não é só um instrumento, a gente tem vários instrumentos legais que compõem um conjunto chamado ordenamento jurídico. A gente tem as decisões judiciais, que também fazem parte de um ordenamento que auxiliam a resolver os problemas do dia a dia. Então, quando a gente fala de fontes do direito, nada mais é por onde surgem os elementos do ordenamento jurídico. Quando vocês observam aí as espécies, gente, isso é só uma questão de classificação. Não quer dizer que, olha, eu preciso saber que as fontes do direito são as fontes formais, as fontes... Não, gente, são classificações que a literatura promove, tanto que não é essa a única classificação que existe. Existe a classificação das fontes do direito em escritas e não escritas, por exemplo. Não é algo que necessariamente se precise saber, mas aqui eu utilizei esse esquema do site Dicas Concurso, então não é meu essa ordenzinha, só para elencar quais são as principais fontes do direito que nós temos. E eu me esqueci de dizer uma coisa antes. Quem quiser fazer pergunta ao longo da explanação, pode fazer ou pelo chat, ou, se puder esperar, lá no final pode abrir o microfone e fazer a pergunta, tá? Só para a gente ter uma linearidade aqui no pensamento. Então, basicamente, a gente tem como as principais fontes do direito e as mais trabalhadas dentro da literatura a lei, a analogia, os costumes, os princípios gerais do direito, a doutrina e a jurisprudência. A lei, quando a gente fala em lei, a gente pode falar no sentido estrito, ou seja, lei no sentido mesmo de como ela é escrita, o que a gente chama de lei ordinária, geralmente, é a lei ordinária, como, por exemplo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Política Nacional de Recursos Hídricos, ela é uma lei ordinária, tá? Então, ela é uma lei principal. Quando a gente fala de analogia, a gente fala de situações em que não há uma aplicação da lei, porque ela é omissa, ainda não houve a disposição legal sobre o assunto, mas a gente já teve situações anteriores que trataram desse assunto e a gente vai lá beber daquela fonte. Então, eu vou olhar o que aconteceu, qual foi a decisão relativa àquele assunto, e eu vou tentar trazer para a situação que eu analiso. Logicamente, a gente, quando fala de analogia, fala muito mais de uma aplicação no judiciário,
que é quem está ali para resolver os problemas, ou, como no direito a gente fala, para resolver os litígios. Então, várias situações aparecem no judiciário e nem sempre existe uma lei que dá para aplicar exatamente, colocar naquela caixinha. Então, a gente vai ver o que existe sobre o assunto, o que já foi decidido antes, e aí trazer para tentar resolver aquela situação. Logicamente, eu estou colocando aqui o judiciário como o maior utilizador da analogia, mas também não precisa do judiciário para isso, não, tá? A gente pode olhar uma situação de um vizinho, que aconteceu com um vizinho, e depois trazer essa situação para o nosso lado, que possa se aplicar para a gente. Os costumes nada mais são do que aquilo que a sociedade reiteradamente produz, faz e que é aceitável. Porque também não adianta a gente ter costume de jogar no bicho. Todo mundo joga no bicho, mas aquilo não é permitido, é uma contravenção. Então, esse costume aí não pode ser considerado uma fonte do direito. Mas o endosso do cheque foi uma situação em que as pessoas tipicamente faziam aquele tracejado no cheque, né? Faziam aquele tracejado, atrás dizia lá que esse cheque, ou endossava aquele valor que ali estava no cheque, aquilo não estava disponibilizado em lei nenhuma, mas de tanto que as pessoas faziam e o comércio aceitava, que se passasse o cheque e uma terceira pessoa fizesse o depósito e recebesse o dinheiro, acabou que aquilo foi aceito. Tá? Princípios gerais do direito. Os princípios gerais do direito, aí, logicamente, é muito mais técnica essa situação, mas são princípios, como posso dizer, são ideias que dão base, que dão sustento a diversas atuações dentro do direito. Por exemplo, justiça. É um princípio, a justiça. Ai, mas Carolina, se não está escrito em lugar nenhum que precisa ser justo. Mas a gente subentende que quando vai aplicar o direito, numa situação concreta, ou até vai analisar uma situação, quando se fala de uma doutrina, de um estudo, a gente tenta buscar a justiça, ou o que seria o mais justo possível naquela situação. Então, é um princípio que, independente de existir a lei escrevendo aquilo ou não, é o que a gente busca para tentar resolver uma situação, ou quando a gente analisa algum caso concreto. E aí a gente tem, falando um pouco dessas análises de casos, ou análises da legislação, dos costumes, da analogia, dos princípios, a doutrina, que nada mais é do que o que gera o conhecimento dentro da área do direito, que nos ajuda a interpretar, que nos ajuda a entender tudo aquilo que se passa na sociedade, de uma forma geral, e, de alguma forma, também, e mais especificamente, nas decisões judiciais. Então, são as pessoas com conhecimento jurídico que são apreendidos a partir do momento que elas fazem a graduação em Direito, elas começam a pensar, não ser tão somente operadores do direito, ou seja, eu leio a lei, vejo como é que se aplica nesse caso, pronto. Isso aí é basicamente o operador. Né? E existem aquelas pessoas que, de fato, vão pensar. Ok, mas por que houve essa disposição legal sobre o assunto? Por que eu tenho logística reversa para esses produtos e não tenho para outros? Ah, mas é porque a logística reversa é importante nesses casos, porque existem produtos que, se forem disponibilizados na natureza de qualquer forma, eles podem dar problemas. E no momento em que o legislador estava produzindo essa lei, você tinha uma necessidade de proteger. Então, são essas cabeças pensantes que escrevem, que dissertam, que publicam artigos, que escrevem livros, que nos ajudam a interpretar a legislação e
muitas vezes ajudam a interpretar os casos concretos. E, por fim, a jurisprudência. Eu já ouvi muito, e até mesmo cometi esse erro antes de dizer, jurisprudência é decisão judicial que se aplica, que pode ser aplicado a outros casos. Não que necessariamente vá ser aplicado, mas que ajuda na aplicação. Na verdade, quando a gente fala de jurisprudência, a gente fala de decisões judiciais, a gente fala no plural mesmo. Então, decisões judiciais reiteradas em um determinado assunto, elas ajudam o operador do direito, o aplicador do direito, e aí eu estou falando do juiz, muitas vezes, entendo situações parecidas que sejam apresentadas no judiciário, eu já tenho uma série de decisões muito semelhantes e que seguem um determinado caminho. Carolina, então quer dizer que se eu tiver jurisprudência num sentido X e a minha ideia é no sentido Y, quer dizer que eu vou perder? Não necessariamente, tá? Porque não é vinculativa a situação. Mas o juiz pode utilizar-se daquilo para analisar o teu caso. E aí, se existe um rumo X e o seu está num rumo Y, se o juiz decidir acatar as decisões judiciais de uma forma geral, ou aquela linha de raciocínio que os tribunais vêm tendo, é uma decisão do juiz. E aí ele vai ter que fundamentar. Olha, eu aceito essa tese por X, Y, Z situações. Ele não vai aceitar simplesmente, vou aceitar, ok, é isso que está posto. Tá? Mas é uma fonte do direito, porque muitas vezes, como eu já falei aqui há pouco, a legislação não dá conta. Ela não consegue alcançar os fatos sociais. Isso é uma coisa que a sociologia do direito traz. Os fatos sociais, ou a sociedade, sempre está na frente do direito. O direito sempre está correndo atrás da gente. Porque nós é que fazemos, ou nós geramos os fatos que depois precisam de uma regulação. Um exemplo mais geral. Regulação das mídias sociais, das redes sociais. Se a gente for pensar na década de 80 em mídia social, que mídia social? Não se falava disso. Mas agora se fala. Agora, basicamente, todo mundo tem uma rede social. Então, a sociedade gerou um fato. E esse fato ele precisa de alguma regulamentação. E aí vem o direito para dizer, olha, vai ser feito desse jeito, ou vai ser feito de outro jeito. Mas Carolina, ela não tem uma regulação específica. Ok. Se a gente não tem a lei, a gente vai para as fontes do direito. Ok. Para as outras fontes do direito. Então, se eu não posso agredir uma outra pessoa, porque ela tem o direito à sua integridade física, à sua integridade mental, à sua imagem social. Eu não posso chegar lá e descascar a pessoa. Carolina, mas não tem lei sobre isso. Ok, pode ser que não tenha nenhuma lei, mas existe um princípio de que eu preciso respeitar a imagem, a integridade da pessoa. Então, eu já aplico uma fonte do direito já nessa situação. Tá? Mas, Carolina, o que a lei me diz sobre isso? O que a lei fala sobre hierarquia dessas fontes? Existe uma maior, uma que eu preciso aplicar na frente do que a outra? Olha, se a gente for olhar o artigo 4º da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, eu até coloquei isso no material que foi enviado anteriormente, ele fala o seguinte, que num primeiro momento a gente vai em cima da lei. Então, a primeira fonte que nós temos é a lei, tá? A gente vai lá. Não tem a lei. E agora? Não fique nervoso. Existem as outras fontes. E aí a lei vem e enumera algumas.
Como? Vou até ler aqui diretamente, tá? Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Carolina, não está escrito aí doutrina e jurisprudência. O que a gente pode interpretar disso? O que o artigo 4º da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro traz é o que nós chamamos de rol exemplificativo. São exemplos. Por quê? Porque a doutrina é muito importante para a gente entender o que o legislador quis ou não quis dizer sobre uma determinada norma. Por que o juiz aceitou uma tese e não aceitou outra? E muitas vezes a jurisprudência é tão importante quanto a lei, porque a junção delas numa decisão judicial dá o suporte que o juiz precisa para decidir. Mas a jurisprudência não está escrita na Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, que, se alguém quiser saber mais especificamente, é o Decreto-Lei 4657 de 1942. Olha o tempo que essa lei está valendo. Então, quando a gente fala de lei, analogia, costume e princípios gerais do direito, primeiro, nós não estamos falando necessariamente de um rol taxativo, ou seja, só o que a lei disse é o que vale. Não. Tá? Primeiro ponto. O rol é chamado de rol exemplificativo. São exemplos. E, de acordo com o avanço da sociedade, outras fontes do direito podem surgir, como eu exemplifiquei a doutrina e a jurisprudência. Ah, Carolina, então eu só posso aplicar a analogia se não tiver a lei. A priori, nós vamos em cima da lei primeiro, porque é aquela fonte que está escrita, né? A gente vai lá, olha, está aqui escrito, pô, beleza, é isso, resolveu. Mas a gente pode complementar uma fonte com a outra. Ou seja, eu posso pegar a lei e, para corroborar ainda mais aquilo que eu acredito como justo ou o que deva ser aplicado ao caso, eu vou e posso aplicar a analogia. Posso pegar a lei e aplicar o costume, né? Trazer um costume. Olha, isso aqui já foi utilizado muitas vezes, já era uma situação que acontecia há 30 anos atrás e que depois a lei veio e regulamentou. Ou eu posso também pegar a lei e trazer o conceito de justiça, de que eu não posso agredir a integridade do outro, eu não posso ferir o direito dessa outra pessoa. Então, não necessariamente as fontes, elas têm uma hierarquia muito fechada, é isso que eu quero dizer. Né? Não precisa ser aquela coisa, primeiro a lei, sempre a lei, oh meu Deus. Geralmente a gente vai para ela para ter esse suporte, porque está lá escrito. Mas a gente pode, e falando como operadora do direito, a gente deve utilizar-se das outras fontes para corroborar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente defende, tá? Então, essa é o primeiro tópico, que são essas fontes do direito, tá? Então, não tem problema nenhum você, primeira coisa que pensa, eu vou ver se tem a lei. Legal, todo mundo faz isso, tá? Fica tranquilo. Agora, pode ser que a lei não exista, porque ainda não houve regulamentação, porque ainda não se pensou no texto, ou ainda está para aprovação, enfim, o presidente ainda não assinou. E aí, o que a gente vai? Vai ficar de mão atada? Não vai ficar de mão atada, a gente vai se socorrer de outras fontes que nos ajudam a interpretar e até mesmo aplicar o direito, tá? Minha gente, eu gostaria de perguntar a vocês o seguinte: se eu estou sendo muito rápida, se está tudo ok, se vocês estão conseguindo
entender o que eu estou falando, porque, enfim, né, pode ter um delay aqui da distância, então eu não sei se vocês estão conseguindo entender bem o que eu estou falando. O professor Celso sabe que eu, de vez em quando, me desato a falar e é uma loucura. Então, assim, a Dayana, muito obrigada, tá? Rosana, Fernando, obrigada pelo feedback. Então, a gente vai continuar falando sobre a vigência da lei, tá? Brian, obrigada também pelo feedback. A gente vai falar de vigência da lei. E isso aqui, gente, nós assistimos todo o dia. Todo dia está lá. O presidente sancionou a lei. Deixa eu lembrar aqui de uma que tenha passado recente. Se eu não me engano, uma que passou recente, mas não é do ambiental, é a lei relacionada ao uso de um girassol para deficiências ocultas. Então, teve toda uma tramitação, demorou um tempo, houve todo um procedimento até que o presidente chegasse e dissesse, olha, a partir de um determinado momento, que aí eu vou explicar já já, as pessoas que têm deficiência oculta podem portar um crachá ou alguma identificação de um girassol. E isso permite que ela tenha preferência em atendimentos, aquelas preferências da lei, né? Preferência de atendimento, às vezes local de estacionamento, enfim. Tá? Agora, para a gente ter uma lei e que ela esteja em vigência, que é essa nomenclatura que se utiliza, a gente tem um processo. Quando eu digo processo, a gente tem um passo a passo, tá? Não é o processo judicial aquele do vou te meter um processo, né? Ou vou te jogar na justiça. Me desculpem o meu chiado paraense, né? Eu sou de Belém do Pará, então de vez em quando vem carregado um S na minha fala. Então, para a gente ter uma lei em vigor ou uma lei vigente, a gente precisa cumprir umas etapas. No caso, quando eu falo a gente, eu falo mais especificamente dos congressistas. Tá? Então, as pessoas que fazem parte do Congresso Nacional, os deputados e os senadores. Como é que mais ou menos o processo ele se inicia? Geralmente, nós temos como o início da lei, ou o início do processo para a vigência da lei, a criação de um projeto de lei. Tá? Vocês já devem ter ouvido muito essa expressão, projeto de lei. Claro, eu estou falando aqui de uma maneira muito geral. Existem outros projetos relacionados à modificação ou à criação de uma lei, como, por exemplo, o projeto de emenda constitucional, a chamada PEC. Já devem também ter ouvido falar várias vezes. Mas tudo começa com um projeto. Quem geralmente propõe o projeto são os congressistas, ou os deputados, ou os senadores. Ah, Carolina, eu ouvi falar que a Glória Pérez ela conseguiu mudar uma lei. Realmente é possível que o cidadão, ele, cumprindo regras estabelecidas na nossa legislação, ele consiga apresentar um projeto de lei. Mas veja, apresenta o projeto, não que automaticamente ele vai ser aprovado. Então, é apresentado um projeto de lei. Olha, eu quero fazer uma lei para proteger a Mata Atlântica. Por quê? Porque a Mata Atlântica ela é o bioma mais desmatado do Brasil. Nós só temos 6% da Mata Atlântica original na região. E aí vem o que de fato a pessoa quer com aquela lei. O que ela quer? O que ela quer, né? E aí ela escreve exatamente o texto
desse projeto de lei. Vai para discussão, tá? Vai para discussão esse projeto de lei. E aí o Brian pergunta se para apresentar o projeto precisa de algum abaixo-assinado, de alguma quantidade. Brian, eu não vou... Pode ser que eu erre aqui no que eu vou te falar, tá? Mas é 1% da população que deve assinar é uma espécie de abaixo-assinado, mas é um requerimento para que aquele projeto de lei ele entre para ser analisado no Congresso Nacional, e eu sei que existe um percentual dentro das regiões. Então, por exemplo, pode ser 1% da população, que no caso são se eu não estiver errado aqui na conta, tá? 2 milhões de pessoas têm que assinar, mas não adianta ser 2 milhões de pessoas só da região sudeste. Tem um percentual para cada região do país, mas eu não vou saber te dizer exatamente qual é esse percentual, tá? Mas quem quiser saber como foi esse caso da Glória Pérez, tá aí na mídia que ela conseguiu fazer uma alteração da lei de crimes hediondos em virtude do assassinato da filha dela. Então, é um dos poucos casos, de fato, em que a comunidade se juntou para um projeto de lei, e esse projeto ele foi aprovado. Que muitas vezes são apresentados projetos, mas por interesses ou falta de interesses, sejam eles nacionais ou particulares, eles acabam não sendo aprovados, tá? Até o professor Celso colocou aí, gente, no chat, exatamente a disposição relacionada a isso que eu estive a falar para vocês, tá? 1% dos eleitores do Brasil, distribuídos por pelo menos 5 estados, com o número de eleitores, exatamente, tá? Tá diferente do que eu falei um pouquinho, está diferente logicamente, mas a ideia é que a gente tenha o máximo de representatividade da comunidade brasileira. E aí, apresentar esse projeto de lei, ele precisa ser discutido, tá? E aí discute-se no Congresso Nacional, e quando eu digo Congresso, eu falo da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Depois que a discussão acontece, ela precisa ser aprovada, tá? Em regra, um projeto de lei, ele é aprovado com maioria simples, então 50% mais um, exceto nos casos de projeto de proposta, melhor dizendo, né, a nomenclatura correta é proposta de emenda constitucional, que a gente precisa ter 2/3 da casa que aprovem em 2 turnos, tá? Então, é votado 2 vezes na Casa Legislativa, e aí tem que ser aprovado por 2/3 do congressista daquela casa, né? Ou da Câmara dos Deputados, ou do Senado Federal. Aprovou nos 2, ok, aí vai para o que nós chamamos de sanção presidencial. Tá? Eu vou até passar aqui o cursor, não sei se vai dar para ver, mas não está dando para ver. Mas se vocês olharem aqui no esqueminha, está escrito sanção. Bem, nesse caso a gente não está falando de sanção no sentido de punição, tá? Não é isso. Essa sanção aqui nada mais é do que a corroboração de que aquilo que anteriormente, ou melhor dizendo, que ainda é um projeto, vai de fato se tornar lei, ou seja, é aprovação pelo executivo. No caso federal, o presidente da República, dos estados, o governador, e dos municípios, o prefeito. Então, eles é que dão a palavra final para saber se aquele projeto que foi aprovado na Casa Legislativa vai, de fato, se tornar lei. E aí, vamos supor que sim, não há nenhum problema, vai passar. Como é que a gente sabe que a entidade máxima, né, ou o representante máximo do nosso executivo aprovou aquele projeto de lei? Porque toda aprovação, ela tem que ser publicada no Diário Oficial. Se for uma lei federal, Diário Oficial da União, e aí, respectivamente, né, estados e municípios.
Ai, Carolina, mas eu preciso ir lá na banca de jornal comprar o Diário Oficial. Não, gente, isso já foi, ó, há muito tempo, tá? Antigamente, tinha que comprar mesmo, e aí olhar página por página para saber. Mas hoje não, hoje está tudo na internet, você consegue só dar um Google, procurar Diário Oficial, pode ser da União, ou do Estado de São Paulo, ou do município de São Carlos, e lá, muito possivelmente, está tudo publicado e você consegue ter acesso, tá? Até pelo princípio da transparência dos atos administrativos. Ah, Carol, beleza. Então, a partir do momento que eu vi, está lá no Diário Oficial, eu já tenho que cumprir a lei. Não, não. Porque o que acontece no nosso ordenamento jurídico é que entre o prazo, entre a publicação no Diário Oficial e a, de fato, obrigatoriedade da lei, que a gente chama de vigência, existe uma coisinha que se chama vacatio legis. Tá? É o nome aí latim, deixaram em latim, é o que a gente tem que usar. Ou seja, é o tempo em que essa lei ela fica, para facilitar o entendimento, ela fica num limbo. Por quê? Ela já foi aprovada. Foi aprovada e publicada, mas ela ainda de fato não vale. Ou seja, ainda não sou obrigado a cumprir. Só depois de um determinado período, que a gente vai falar daqui a pouco, aí sim ela começa a ser obrigatória. Mas, Carol, já não está lá escrito o que tem que fazer? Eu ainda preciso de tempo? Pois precisa. Imagina você que você, a partir de amanhã, tá no Diário Oficial, tá? Tá no Diário Oficial. Saiu hoje. Que amanhã você só pode ter carro elétrico rodando na cidade. Tá? Saiu hoje a lei. Amanhã você tem que estar com carro elétrico. Se você não tiver, multa, é guincho, acabou. Qual foi o teu tempo de preparação para, sei lá, orçar um carro novo, ver se vai comprar um novo, um usado, se fazer seguro? Que tempo tu tiveste para isso? Então, exatamente para que as pessoas possam se preparar e possam se adequar ao momento em que a lei de fato começar a valer, é que existe esse tempo de vacância. Ou seja, o tempo em que a lei ela foi publicada, mas ela ainda não é obrigatória. Tá? Em regra, quanto tempo nós temos de vacatio legis, ou seja, esse tempo entre a publicação da lei no Diário Oficial e, de fato, a sua entrada em vigor. Em regra, 45 dias. Ah, Carol, mas olha, eu tenho um sobrinho que ele faz o curso de Direito, ele já está lá no 5º ano, e ele teve que estudar o Código de Processo Civil. E, coitado, teve que estudar tudo de novo e não estava valendo ainda na época dele. Esse exemplo que eu estou dando é um exemplo de uma situação em que 45 dias não é suficiente para que todo mundo, logicamente, que trabalha com o direito, se ajuste a uma modificação tão grande como foi no Código de Processo Civil. Aí, nesse caso, gente, é mais tempo, tá? Esse exemplo do Código de Processo Civil, nesse exemplo, melhor dizendo, a vacatio legis, ou seja, da publicação até de fato todo mundo ter que cumprir o que estava escrito lá, foi de 1 ano. Ai, Carolina, é muito tempo, é pouco tempo. Foi o que o legislador entendeu que era o prazo adequado para todo mundo entender o que tinha mudado
e poder operar depois da maneira correta. Ah, Carol, mas eu acabei de olhar aqui no Diário Oficial de São Carlos e saiu um decreto e está dizendo que ele vale no dia de hoje, já vale agora. Tudo bem também. Quando eu falo dos 45 dias, eu estou falando de uma regra. Quando não está nada escrito na lei. Agora, se tiver lá escrito, essa lei ou esse decreto, essa medida, ela começa a valer a partir do momento da publicação, aí, gente, a vacatio legis já não existiu. Na verdade, ela foi pulada, né? Pularam a vacatio legis, ela já vai estar em vigor e você já vai ter que cumprir. Tá? Então, é uma coisa que é importante de se conhecer, muito cuidado quando se fala, essa lei foi aprovada, eu já tenho que cumprir? Calma, pode ser que sim, ou pode ser que não. Depende desse prazo de vacância que nós chamamos, que é o prazo de vacatio legis, tá? Brian, deixa eu te dizer, mas isso não seria proibido? Eu perdi o fio da meada, então não sei até que ponto você perguntou o que seria proibido, tá? Se tu puderes aí responder no chat, eu te agradeço. Sérgio, eu vou te dar a palavra ao final, tá bom? Só para a gente ter aqui um segmento, te peço desculpa, tá? E aqui a gente tem uma disposição relacionada a direito no estrangeiro, que é a partir de 3 meses. É uma situação muito específica, enfim, não nos cabe aqui. Mas é importante entender que existe um procedimento. E todo esse procedimento, gente, não leva pouco tempo. Às vezes, vocês devem ter ouvido falar da reforma da Previdência, ou da reforma da Previdência, reforma tributária. Quantos anos o projeto está passando? A proposta de emenda constitucional está... Porque isso demanda tempo, gente, demanda discussão, e vai em comissão, e volta, coisas aqui que eu não falei exatamente nesse ponto, mas que acontecem dentro da Casa Legislativa. E, então, por isso que demora muito um projeto, de fato, se tornar uma lei e ainda depois se tornar obrigatório, tá? Então, só para vocês entenderem que existe esse procedimento aí. O Brian falou que a parte que eu dei de exemplo, essa lei começa a ser válida a partir do momento que ela é publicada. Não, Brian, não é proibido, porque a própria lei de introdução às normas do direito brasileiro, ele diz o seguinte: salvo disposição em contrário, a lei entra em vigor 45 dias após a sua publicação. Depois tu pode olhar lá o material que foi disponibilizado anteriormente, está lá exatamente essa frase. Então, se o legislador, lá no finalzinho da lei, disser essa lei entra em vigor no dia de hoje, ou a partir do momento da sua publicação, melhor dizendo, ela vai valer a partir do momento da sua publicação. Essa lei entrará em vigor 10 dias após a sua publicação. Não tem problema, ela vai entrar em vigor 10 dias depois, tá? Caso não esteja nada escrito, aí sim você pode subentender o quê? 45 dias, tá? Então é sempre importante olhar lá no finalzinho o que o legislador dispôs. Vou até aproveitar esse momento para mostrar uma coisa. Eu não sei se o professor Marcel já falou disso, mas se ele falou, vou pedir desculpas em repetir, mas é uma coisa que é muito, muito importante, até como uma forma de sempre conhecer o que se tem aprovado, o que nós temos publicado todo dia na lei. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela de e-mail. Vocês estão vendo aqui? Presidência da República, Casa Civil, Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos. Esse aqui foi um e-mail de hoje da Secretaria de Assuntos Jurídicos da Presidência da República, me dizendo todas as leis que foram publicadas hoje. Então, por exemplo, eu consigo saber que hoje foi instituída a Política Nacional de Incentivo à Produção Melífera
e ao desenvolvimento de produtos e serviços apícolas e meliponícolas de qualidade. Bem, aqui eu tenho o link e eu consigo abrir. E aí eu vou bem aqui ao final, ó. Opa! Olha aqui, Brian. Aqui os 45 dias foi para o Brasil já. Vale hoje já, o dia da publicação. Então, se tiver isso aí escrito, esquece os 45 dias, esquece isso aí que eu falei. Já tem que valer. Ou seja, já vem hoje. Ah, Carolina, é sempre assim? Como eu disse, não. Esse aqui é um caso, né, em que ele dispõe dessa forma. Não sei se aqui nas outras coisas ele faz isso, mas é uma forma que a gente tem de saber o que foi publicado no dia de hoje no Diário Oficial da União. Tá? Isso daqui, gente, é um sistema push dentro do site do Planalto, em que você se cadastra. Eu já não vou saber fazer isso aqui agora, porque eu já fiz há muito tempo, mas se você for no site planalto.gov.br, tem um sisteminha de push, e aí você cadastra seu e-mail e todo dia a Presidência da República vai te mandar o que foi publicado de lei, de legislação, de uma forma geral, no Diário da União. Tá? Só vale para o Diário da União, então aqui é só lei federal. No caso de lei estadual e lei municipal, tem que ver nos respectivos sites, tá? Então, só para exemplificar e tirar a dúvida do Brian. E, por fim, a irretroatividade da lei. É um nome chatinho, né? Irretroatividade. Ou seja, gente, ela não volta. Mas como assim ela não volta? É porque, como eu disse, a sociedade está lá na frente e o direito está tentando chegar lá. Então, algumas situações que já aconteceram estavam na vigência de uma lei X. Vamos colocar assim, de uma lei X. Mas agora a gente não tem mais a lei X, tem a lei Y. E aí, como é que fica? A lei X não existe mais. Foi revogada, essa é a expressão que a gente usa. Revogada. Deram uma canetada lá e disse, olha, não vale mais. O que vale agora é a lei Y. E tudo aquilo que a gente já fez vai ter que modificar? Vai ficar do jeito que está? Nesse caso, a Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, eu sempre tenho que lembrar o número do decreto, tá, gente? Que nem sempre é fácil a gente saber os números de cabeça. É o Decreto-Lei 4657 de 1942. Ele vai dizer o seguinte, tá bem aqui embaixo, já deixei bem escritinho. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Quer dizer o seguinte, que a partir do momento que a lei entra em vigor, ela pega todo mundo. Ai, Carol, mas eu não estava preparada. Pois se prepare, porque você vai ter que cumprir o que a lei diz. Exceto. Então, eu tenho uma regra geral. A partir do momento que a lei mudou, eu preciso me adequar a ela. Então, o que ela disser, eu vou ter que cumprir. Respeitados, ou seja, exceto o ato jurídico perfeito. O que é o ato jurídico perfeito? Vocês podem verificar no material que foi enviado. Tem exatamente a disposição da lei sobre o que é o ato jurídico perfeito. Basicamente, é aquele ato que tem uma repercussão jurídica, ou seja, gera um direito, modifica ou até extingue um direito,
que iniciou e terminou durante a lei passada. Vou dar um exemplo. Você comprou um carro, financiou o carro, pagou todo o carro, lindo, beleza, parabéns para você. Só que hoje você terminou o seu contrato de financiamento, terminou tudo. Amanhã tem uma lei que diz, olha, lembra daqueles juros de 15%? Agora é 5%. Carol, é a minha chance, eu vou lá e vou pedir tudo que eu paguei a mais. Não, acabou. O ato jurídico foi perfeito. Começou, você fez o contrato de financiamento, eles te deram um carro, você pagou as prestações. Está no seu nome. Acabou. Isso é um ato jurídico perfeito, é um ato jurídico iniciado e terminado. Tá? Não quer dizer que é o melhor dos mundos só por causa do nome perfeito, tá? Mas é essa denominação que a gente tem. O direito adquirido, tá? O direito adquirido, ele está relacionado com o que a gente chama de um poder que a pessoa obtém. Esse poder, ele pode ser dado seja pela lei ou por um ato administrativo, tá? E a pessoa adquiriu esse direito durante a lei que estava em vigor. E agora, como mudou a lei, se a gente fosse observar o que diz a nova lei, ela não teria mais. Mas, como ela cumpriu com o requisito para adquirir esse direito, quando eu falo aquisição, gente, não é aquisição financeira, tá? Por favor. É aquisição no sentido de eu tenho as regras da lei ou do ato jurídico. Estou cumprindo, está tudo certo. Tá? Então, quando eu tenho o direito adquirido, não é porque a lei mudou que automaticamente eu vou perder aquilo ao qual eu tenho direito. Um exemplo aqui, tá? Gugu Liberato. Sim, eu gosto de falar do Gugu, às vezes, porque é um case fenomenal de direito de família. E eu quando eu não estou estudando, gente, devo confessar para vocês o seguinte, quando eu não estou estudando, eu adoro uma fofoca. E aí eu começo a ver as fofocas do Brasil. E não há fofoca melhor do que a fofoca do Gugu. E o que acontece? O que o Gugu fez, né? Você deve saber tanto quanto eu que ele fez um testamento. E lá no testamento ele deixou parte da herança dele para os sobrinhos. Ok, a lei permitia naquele tempo. Imaginando que hoje já não se permite mais que os sobrinhos possam fazer parte de um testamento. Os sobrinhos do Gugu têm um direito adquirido. A lei, naquele momento, permitia que eles fizessem parte do testamento. Então, a lei subsequente, que possivelmente, ou que provavelmente poderia tirá-los do testamento, não pode fazer isso, não vai atingir esse direito dos sobrinhos de acessarem a herança. Tá? E a coisa julgada nada mais é do que a decisão judicial irrecorrível, que não pode mais mudar. Quando eu falo irrecorrível, ou porque não existe mais a possibilidade de entrar com recurso, por ausência de recurso, tipo, já chegou no topo do topo do topo, não tem mais o que fazer. Ou porque a pessoa simplesmente deixou passar o tempo para recorrer. Então, não tem como mudar mais a decisão judicial. Então, quando vocês ouvem falar assim, o Supremo é a última instância do judiciário, e tá.
De fato, sim, é a instância especial que nós temos dentro da estrutura do judiciário. E geralmente lá nós vamos encontrar muitos casos de coisa julgada, porque lá é o topo, dali não temos para onde ir. Mas muitas vezes a gente tem ali processo judicial que encerra ali na comarca mesmo. Por quê? Ah, porque ou a parte não tem interesse de recorrer, e aí a decisão se torna imutável, ou porque ela esqueceu de recorrer. E quando eu falo ela esqueceu, sim, eu estou falando do advogado, que é ele que tem essa possibilidade. O advogado não recorreu. Aí pronto, aquela decisão dada no judiciário se torna imutável. Então, coisa julgada nada mais é do que a decisão judicial imutável, irrecorrível. Não dá mais para modificá-la. Então, podem vir quantas leis novas daqui a 20, 30, 40, 50, 100 anos. A decisão é irrecorrível. A decisão é imutável. Está decidido, ponto estabelecido. Agora, como o professor Celso falou, logicamente que o maior interesse, tanto meu quanto de vocês, é na área ambiental. E que bom, que é uma área muito legal, assim, não é porque... E aí, como é que essas situações de ato jurídico perfeito, direito adquirido, coisa julgada, podem aparecer no dia a dia ou em situações que estejam relacionadas a instituições ou empresas dentro de São Paulo? Deixa eu passar aqui. Olha essa situação aqui que é real, tá? Essa situação aí é real. A gente tem uma situação em que houve um acordo firmado com os proprietários de terra e a CETESB. E sim, Brian, uma lei pode quebrar outra. Nesse sentido, a gente diz tecnicamente que é uma lei revoga a outra. Esse é o termo correto, né? A lei revoga a outra. Então, a gente tem uma situação de um acordo firmado com proprietários de terra e a CETESB. Os proprietários, à luz do novo Código Florestal, que é uma lei de 2012, requerem a revisão de um termo de compromisso. Termo de compromisso pelo próprio nome. Eu, proprietário de terra, me comprometo a reflorestar tantos por cento da minha área de proteção permanente, ou da minha reserva legal, lá da minha propriedade. E a CETESB diz, ok, sabe aquela multa que eu te impus? Pois é, eu vou deixar aqui em suspenso. Se tu cumprires com a tua parte, eu esqueço essa multa. De uma forma muito simples, tá? Então, termo de compromisso. E aí, os donos dessa terra, eles alegam que o termo de compromisso ele deve ser revisto para computar a área de preservação permanente na reserva legal, que é permitido pela nova lei. A lei anterior não permitia. Que a gente, na hora lá de calcular a área que tem que ser protegida, antigamente não se permitia. Uma coisa era a área de preservação permanente, percentual de proteção, e outra coisa era a área de proteção da reserva legal. Com a nova lei é possível. E aí eles querem que o termo de compromisso seja revisto. Por quê? Porque a nova lei permite. É possível essa revisão de acordo com o que nós sabemos, que a lei, quando entra em vigor, ela tem eficácia imediata e geral, exceto em ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. Bem, gente, como eu disse, isso é um caso real, isso foi para o judiciário, porque um entendia que sim, tem que aplicar a nova lei, e o outro entendia que não.
Nesse caso, gente, a resposta é não. Não dá. E a decisão do Superior Tribunal de Justiça, do ministro Herman Benjamin, que é um ministro muito voltado para os estudos na área ambiental, ele diz o seguinte: não se emprega norma ambiental superveniente, ou seja, posterior, tá? De cunho material aos processos em curso, seja para proteger o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, seja para evitar a redução do patamar de proteção de ecossistemas frágeis, sem a necessária compensação ambiental. Então, o que ele quis dizer é o seguinte: vocês já firmaram o termo de compromisso? Já não ajustaram? Não dá para mudar. Porque nesse caso, gente, além de ser um ato jurídico perfeito, foi feito o termo de compromisso, a nova disposição da lei em possibilitar o cômputo da área de proteção permanente da reserva legal é uma coisa ruim, tá? Porque uma coisa é ter proteção de duas áreas separadas, dois percentuais de áreas separadas. Outra coisa é eu poder juntar uma na outra. Então, na prática, o que o proprietário de terra queria era diminuir o seu compromisso. E uma coisa que vocês vão aprender dentro do direito ambiental, ou se já até sabe, é que quando a gente fala de redução da proteção do meio ambiente, dificilmente, não vou dizer nunca, enfim, mas dificilmente a gente tem uma decisão positiva. Muito difícil. Né? Porque vocês vão ver a Constituição, tal, toda a proteção da Constituição, e aí a gente tem a necessidade de garantir o máximo de proteção que nós podemos, logicamente, sem ferir outros direitos. Então, quando a gente fala de redução de proteção, o judiciário já fica assim, opa, não. Não. Reduzir a proteção? Por quê? Se a gente tem uma Constituição que visa garantir ao máximo o direito ao meio ambiente. Então, aqui, o Superior Tribunal de Justiça, que é diferente do Supremo Tribunal Federal, tá, gente? Não sei se vocês já explicaram, mas, enfim, é diferente. Disse, não, esse ato jurídico aqui, ele está finalizado, não tem o que fazer, tá? Então, esse é um caso aí de 2018. Um outro caso que eu trouxe aqui para vocês, o que interessa é o ponto 4, tá? Não precisa necessariamente ler o que está antes. Também uma decisão do Superior Tribunal de Justiça relacionado a uma usina hidrelétrica. Tá? O que aconteceu aqui? A usina hidrelétrica ela foi construída antes da decisão da Constituição em dizer que atividades ambientalmente degradantes ou poluidoras ao meio ambiente deveriam apresentar um estudo prévio de impacto ambiental. Vocês vão saber disso melhor na aula específica. E aí o que aconteceu? Quando a usina foi construída, e estava o projeto da usina, ela foi construída, não existia essa obrigação. Então, ok, vamos fazer de acordo com a lei vigente. Aí vem a Constituição diz, olha, é o seguinte, quem, de alguma forma, degradar, poluir o meio ambiente tem que apresentar um estudo de impacto ambiental. Opa, usina hidrelétrica causa impacto ambiental. E agora? Olha a decisão que interessante, vocês vão ver como o direito ambiental é tão interessante quanto. É o que está grifado aí, tá, gente? A natureza do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado não confere ao empreendedor o direito adquirido de, por meio do desenvolvimento de sua atividade, agredir a natureza, ocasionando prejuízos de diversas ordens a presentes e futuras gerações. Ah, Carolina, ferrou. Tu acabaste de me dizer que não precisa
que a lei que vem depois não vai atingir o direito adquirido. O cara já construiu a usina, ele vai ter que, depois de anos, fazer um estudo de impacto ambiental. Se a gente não tivesse no direito ambiental, eu te diria que isso aqui estava em desconformidade. Mas eu falei para vocês anteriormente que a Constituição ela visa proteger ao máximo o direito ao meio ambiente. Então, tudo aquilo que vem para trazer mais segurança e proteger o meio ambiente, a gente vai fazer. Mas, Carol, o cara já tem a licença ambiental, já tem tudo, e agora ele pode perder? Sim. No direito ambiental, essa máxima de não atingir o direito adquirido, ela foge. Mas tem um porquê, tá? Não é porque eu estou aqui te confundindo, não é isso. É porque, imagina, tu tens uma usina hidrelétrica de Chavante, que eu vou procurar aqui, gente, de quando é essa usina, que eu nem procurei, usina de Chavante. Só para a gente ter uma ideia. Estou vendo aqui que ela pega o rio Paranapanema, ela é de 1959. Construíram a usina. Imagina que ela gera um impacto ambiental tremendo. Que até hoje as pessoas que moram próximas sofrem diversos danos à saúde, pessoas não foram indenizadas por perda de suas casas. Tudo. Imagina essa situação. Você acha que isso é bom para o meio ambiente? Você acha que o legislador que traz um artigo na Constituição que diz o direito ao meio ambiente vai querer que uma situação dessa se sustente? Não vai querer. Então, nesse caso, dentro do direito ambiental, essa máxima de a lei que vem depois não atinge o direito adquirido, ela é relativizada. O que eu quero dizer é o seguinte, essa usina, toda vez que ela passar pelo procedimento do licenciamento ambiental, ela vai ter que apresentar um estudo de impacto ambiental. Ela vai ter que se submeter à decisão do órgão ambiental competente. Ela pode ter uma licença hoje, daqui a 10 anos ela não tem mais. Então, o direito ambiental, ele traz essas maleabilidades em nome do quê? Em nome da proteção da natureza, em nome da proteção do direito ao meio ambiente. Então, aqui é um caso de exceção que o direito ambiental traz para a gente. Tá? E, por último, deixa eu só pular aqui. Aqui eu trouxe uma situação diretamente de São Carlos, é um pouquinho antiga aqui essa decisão, mas acredito que muitos de vocês tenham tido conhecimento, que é sobre a proibição da queima da cana-de-açúcar. E o STF foi chamado a se manifestar sobre uma decisão, está aqui a notícia do site Migalhas, foi deferida uma decisão provisória, vamos colocar assim, determinando a suspensão de uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que proibiu a queima da palha da cana-de-açúcar. Então, uma empresa queria fazer essa queima e o Tribunal de Justiça de São Paulo disse, olha, é o seguinte, deixa eu só lembrar aqui exatamente como é, porque esse caso é confuso. A Câmara Especializada afastou a observância da legislação estadual que permite a queima. Então, disse, não, olha, você não vai ter autorizada essa queima. E aí eles foram para o Supremo, recorreram da decisão. Então, aqui não tem coisa julgada, que a gente só tem uma decisão e recorreram. No caso do Supremo, eles entenderam que essa decisão do TJ ela tinha que ser revista. Gente, aqui essa revisão, ela não é por causa de proteção, de mais ou menos proteção do meio ambiente. Aqui é uma questão formal, tá?
Existe uma coisinha dentro do direito que é o seguinte: uma norma estadual não pode ser contra uma norma federal. E era isso que estava acontecendo nesse caso. E aí eles tiveram que ir ao STF, e o STF disse o seguinte: olha, ó, vocês do TJ de São Paulo têm que observar a lei federal. E essa lei estadual está indo contra a lei federal, então precisa rever essa decisão. Tá? Mas, Carol, você acabou de dizer que isso aqui não é uma coisa julgada. Está vendo aqui o número do processo? Bem aqui no finalzinho. Isso é uma reclamação, tá? É uma reclamação ao STF. Eu fui hoje ao site do STF, fui olhar esse processo, e eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Esse aqui é o site do STF. Basicamente, eu joguei o número da reclamação, ó, 11.804, apareceu aqui para mim. Aqui a gente tem uma decisão. Vou abrir aqui para vocês a decisão. A decisão do ministro Barroso basicamente é o que o ministro Lewandowski disse, eu confirmo. TJ de São Paulo, revise a sua decisão. Tá? Essa decisão do Barroso foi de 2017. E não, por acaso, subindo aqui a busca, eu encontro isso aqui, ó. Transitado em julgado. Que basicamente é esse documento aqui. Certifico que o acórdão, que a decisão judicial do STF, tá? Transitou em julgado. Lembra da coisa julgada? Decisão judicial imutável. A decisão que foi dada no STF, ela não muda mais. Agora, o TJ de São Paulo, eu não sei se fez, tá? Não vi a atualização do caso, mas agora o Tribunal de Justiça de São Paulo não podia mais ir atrás de modificar a sua decisão, ou, melhor dizendo, não podia mais confirmar a sua decisão, ela ia ter que mudar. Por quê? Porque via Supremo Tribunal Federal, a decisão já estava imortalizada, pode-se dizer assim. Estava decidido. E aí pode vir a nova lei que diga: ah, não, agora pode cortar a cana, de acordo com a lei federal, tal, tal, tal. A decisão não se modifica mais. Tá? Isso aqui é um exemplo de coisa julgada. Tá? Então, logicamente, algumas coisas que eu disse aqui podem parecer, num primeiro plano, que haja uma confusão, ou, ok, ela falou uma coisa, mas ela me mostrou outra. Gente, no direito é muito importante que se saiba que existe caso a caso. A gente tem o que é a regra, mas temos que observar caso a caso. E principalmente no direito ambiental, como a gente tem uma máxima, que aí eu vou compartilhar com vocês, que é meu último slide, que o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada não podem ser aplicados contra a natureza, né? Então, a gente tem um indúbio pro natura, ou seja, em dúvida, eu protejo a natureza. A gente tem que considerar caso a caso, tá? A aplicação do direito não é uma fórmula, não é exato. Temos que observar as circunstâncias. Lembre-se, o direito, ele tenta pegar aquilo que nós, como sociedade, geramos de importante. Mas nós mesmos, como sociedade, sempre mudamos. E nem sempre o direito está no mesmo patamar. Então, por isso que, muitas vezes, quem nos socorre é o Poder Judiciário e ele faz as análises de acordo com os casos concretos. Tá? Com isso, eu agradeço a paciência de vocês, primeiramente,
E segundo, fico à disposição de quem quiser fazer a pergunta via microfone. E, professor Celso, a palavra é sua de volta. Muito obrigado, Maria. O Sérgio, eu acho que ele se manifestou. Você gostaria, então, de fazer a pergunta agora, Sérgio? Ou qualquer outro participante, fiquem à vontade. Você já deixou um gostinho, né, para os próximos módulos. Muito bom. Não tem como, né? Já que, apesar do curso ser Direito Democrático, mas sabendo que nós temos aqui na sala integrantes do Fórum de Cidadãos Participantes e pessoas que se interessam e se engajam pela área ambiental, não tem como não falar de coisas que lá na frente vão ser melhor explicadas, mas fiquem tranquilos que os próximos facilitadores, os próximos professores vão, ajudar muito vocês nisso, fiquem tranquilos. É só um gostinho mesmo, são umas pitadinhas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não podemos encerrar, porque é mais ou menos o horário que nós encerramos, não é? Podemos encerrar? Gostaria de agradecer a todos, porque finalizamos então agora o primeiro módulo, né? Agradecer a todos os professores, agora, né, representados então pela Maria Carolina Souza. Agradecer a vocês então que estiveram conosco, né, compartilhando conhecimento, discutindo realmente os assuntos, né, ambientais. A ideia era exatamente essa, da gente então passar os elementos básicos do direito para que haja um empoderamento cada vez maior do cidadão, né, com a aquisição de conhecimentos, né. Convido a todos para que continuem conosco nos próximos módulos, né. O próximo módulo já é na semana que vem, né. Então, nós vamos num ato contínuo, né, entrar no segundo módulo já na próxima semana, né. E vamos só fazer uma pausa em setembro, porque é o mês de férias lá na UFSCar, né? Mas em outubro voltaremos, novembro também, né? E já podem se inscrever em todos os módulos que queiram, todos já estão disponíveis, né, para inscrição, estão lá no nosso site seda.ufscar.br. Para quem for se inscrever para o segundo módulo, o prazo é até segunda-feira. Depois o sistema ele se encerra e não vai ser possível, né? Eu espero encontrá-los todos, né, na próxima segunda-feira. Na segunda não, na quarta-feira, né? A gente vai continuar no mesmo dia da aula, no mesmo horário, no mesmo formato, né? Só que agora a gente vai toda semana passar um link para vocês, né, para evitar aquela situação que nós já tivemos, né, aquelas intercorrências, né? E agradecer a todos, na verdade, acho que é isso, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, né? Não estamos nos despedindo, porque semana que vem já estaremos aqui, né? Eu quero falar uma coisinha, né, de sempre, de praxe. Se quem puder abrir a câmera para a gente tirar uma foto, porque eu faço a postagem, né? Se puder, né, quem quiser abrir. E a Maria. É só porque o Brian fez um questionamento aqui Então, antes de todo mundo abrir, fazer a foto, editinho e tal, ele perguntou se, na questão da cana, se essa lei pode ser desfeita e feita novamente. Sim, ela pode ser revogada e depois ser refeita, já dentro dos parâmetros de obedecer à legislação federal, para que não vá novamente para o Supremo ou para qualquer outra instância do judiciário para decidir, tá? Porque aí a decisão do judiciário vem e ela tem que ser cumprida. Então, aí vai da Casa Legislativa ajudar nesse processo. Muito bom. Tirou a foto já, Rosana? Eu tirei. Todo mundo abriu. Isso é muito rápido.
Pessoal, espero nos vermos na semana que vem, né? Se não, agradecer, então, a companhia, né? Durante essas últimas quartas-feiras, né? Maria Carolina, muito obrigado, sucesso aí em Portugal, lembrando que ela está em Portugal, fazendo o seu doutorado, né, na Universidade de Coimbra, mas ela é nossa pesquisadora, então a gente sempre se encontra, sempre está conversando, né, e ela é uma das doutrinadoras, né, quando ela estava falando de doutrinadores, ela é uma doutrinadora, né, que ela publica, né, consequentemente ela é uma doutrinadora, no mundo jurídico ela é, né? Pessoal, muito obrigado. Até amanhã, professor, então. Até amanhã, amanhã é a nossa reunião de grupo, é por isso. Um abraço, pessoal. Obrigado, hein?